A primeira semana de novembro é habitualmente celebrada como a Semana de Oração pelos Seminários em Portugal. O lema deste ano é um apelo direto e fraterno, recordando que a Igreja precisa de cada um de nós e todos somos chamados a colaborar na obra de Cristo. O cartaz, com uma imagem do Papa Leão XIV, expressiva e próxima, reforça esta mensagem de compromisso e comunhão. Precisamos de ti. Atualmente existem na Arquidiocese de Évora 6 seminários, casas de formação, nomeadamente o Seminário de Nossa Senhora da Purificação, Maior de Évora, o Seminário Redentoris Mater Nossa Senhora de Fátima, do Caminho Neocatecumenal, a Casa de Formação Sacerdotal Salesiana, a Casa de Formação Sacerdotal Teatina, a Casa de Formação Sacerdotal da Comunidade Canção Nova e a Casa de Formação Sacerdotal da Comunidade Sementes do Verbo. Ao longo deste ano pastoral, a Esperança Multimédia dará a conhecer cada uma destas casas. Para começar, vamos conhecer o Seminário de Nossa Senhora da Purificação, o Seminário Maior de Évora. O seu reitor, o Padre Gustavo Cunha, abre-nos as portas e revela-nos o que é um seminário. O seminário é uma casa de formação onde se estão a preparar os futuros sacerdotes, ou seja, os seminaristas. Portanto, é a vida diária das pessoas que decidem responder a Deus, à chamada de Deus, formando-se, e a formação é uma formação integral, ou seja, não é só uma formação acadêmica, intelectual, mas se procura também no seminário formar, modelar o coração com o coração de Jesus Bom Pastor, a imagem e semelhança dele. Antes de entrar no seminário, o jovem já sentiu a inquietação da vocação. Os rapazes, os jovens, sentem a chamada de Deus e, começam a responder a essa chamada em um itinerário vocacional. E a primeira etapa desse itinerário é ter uma atitude discipular, ser discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus hoje, na nossa sociedade, nos nossos tempos. Então, com essa atitude discipular, é procurar estar perto do Mestre, conhecer o Mestre e modelar o coração com o coração de Jesus. O tempo de seminário é sobretudo um tempo de discernimento. É uma etapa para discernir a vocação. Entrar no seminário, uno poderia fazer uma pequena analogia como uma etapa de noviazgo. Etapa de conhecer-se, de ver se o caminho é junto, porque uno depois pode discernir e ver que não é esse o lugar, então pode responder à chamada de Deus desde outro lugar, seja de outra congregação, ou seja de outra opção vocacional, de outro estado de vida. A cultura vocacional, porque a vocação é uma chamada. É importante ter consciência que vocação é chamada. E, portanto, nós não podemos reduzir a chamada solamente a ser padre ou a ser irmão. A chamada de Deus, a primeira chamada que Deus nos faz é a vida. Deus nos chama a viver. Nenhum de nós pide viver. Nascer, nenhum pide. Ou seja, a primeira chamada é a chamada à vida. A segunda chamada que nos dá é a ser cristão. Portanto, a fé, a nossa fé, que é um dom, é uma chamada também. E depois, no caminho da fé, nós temos 3 possibilidades, que são os estados de vida. E nesses estados de vida, nós respondemos à chamada de Deus. Porque a chamada de Deus é a estar com Ele, santificando-nos. Então, nós temos que fazer uma opção para responder à chamada de Deus de qual é o nosso estado de vida por el qual nós nos vamos a santificar. E nesse estado de vida é a vida consagrada, pode ser sacerdotal ou religiosa, ou seja, como estado de vida, a vida matrimonial e a vida laical. Então, matrimonial é laical, ou seja, os estados de vida laicos, religiosos e sacerdotes, como consagração.
porque também é uma vocação ao matrimônio e os casais é uma consagração de um ao outro por amor, mas um amor que faz presente o amor da Trindade. Então, nós não temos que reduzir vocação a cura ou monja, não? A ser padre ou ser irmã. A vocação tem um sentido mais amplo. Não obstante, agora estamos a fazer oração por aqueles que respondem à vocação de especial consagração. E, em concreto, aqueles que respondem para ser sacerdotes. E por isso a importância do seminário, não? Que nesta semana é a semana de oração por os seminários acá em Portugal. De alguns anos a esta parte, o Seminário Maior de Évora deixou de estar circunscrito às fronteiras da Arquidiocese e até da província eclesiástica de Évora, que inclui as dioceses de Beja e do Algarve, recebendo atualmente, no ano letivo 2025-2026, 25 jovens oriundos de 4 continentes, distribuídos geograficamente, 4 de Portugal, 5 de Angola, 6 de Timor-Leste, 2 do Brasil, 2 de Cuba, 2 de Cabo Verde e 4 de Moçambique, formando assim sacerdotes para outras regiões do mundo, conforme explica o reitor. Uma das coisas muito importantes e acho que característica própria do nosso seminário, que eu pessoalmente gosto muito, é que, assim como estamos a dizer que a vocação é algo transversal e amplio, o nosso seminário, se bem é um seminário diocesano, e a diocese tem o limite próprio, geográfico próprio da diocese, mas não é um seminário que se fecha solo nesses limites. Começando por o senhor arcebispo, que é a cabeça do nosso seminário, uma amplitude ilimitada de horizontes, porque o nosso seminário tem a possibilidade e está a fazer a formação para sacerdotes para outras regiões do mundo. E falo outras regiões do mundo porque no nosso seminário temos seminaristas que são de Timor-Leste, portanto de Ásia, temos seminaristas que são da África e alguns que estão a chegar também da América Latina. Portanto, são de vários continentes, não? Ou podemos dizer que dos 5 continentes, há na casa ao menos 4 continentes representados. E isso é uma amplitude ilimitada de horizontes. Para responder à chamada sacerdotal como sacerdotes do clero diocesano, mas não só numa fronteira, sino com uma abertura ilimitada. Esta abertura ao mundo é uma grande riqueza e um grande desafio. Neste seminário, aqueles rapazes que vêm de outras dióceses ou de outros países, digamos, porque também estão a estudar de outras dióceses de acá do sul de Portugal, mas que são próprios dessas dióceses e depois retornam para lá. Mas estes outros rapazes que vêm de outros países são convênios que têm feito os senhores bispos, por lo qual o nosso seminário dá uma formação acadêmica, mas também depois acompanha na etapa inicial do ministério, onde eles vão a trabalhar ao menos 5 anos na nossa diócese e depois vão a retornar às suas dióceses de origem com uma formação não só acadêmica ou intelectual, sino também com uma formação humana e com uma formação pastoral, porque vão a ter a possibilidade de exercer o ministério pastoral em alguma paróquia da diocese. Ser seminarista é fazer um caminho de descoberta, de discernimento vocacional, a saber se Deus nos chama a ser padre. E é claro que o seminário serve para isso. O estar em comunidade é um tempo de discernimento, de escuta, de olhar interior e perceber como é que este Deus, que é o Deus da vida, o Deus da história, através da minha própria história, num contexto meio específico como é a Ilha da Madeira, como é que fui-me chamando a isto e como eu fui chegando e percebendo, se calhar, por que não por a hipótese de ser padre. E o seminário, para além de ser uma escola onde nós estamos diante do coração da diocese, neste caso o coração da Arquidiocese de Évora,
é sobretudo também um meio de o Senhor transformar em mim aquilo que não é bem purificado, mas também é amar não só com o coração divino, mas também com o coração humano. E descobrir isso vendo algumas pistas, alguns sinais ao longo do caminho, que diz, é por aqui, se calhar sim, converte, força, e ser sinal, ser rosto, ser o meu nome no meio do mundo, e é isso para mim que ser seminarista é. E sobretudo também o meio também de ter um coração de pai. Eu lembro muito da carta da encíclica do Papa acerca de São José, acerca do coração de pai, e portanto o ser padre também para mim é exercer a paternidade, mas de uma outra forma, uma maneira espiritual, e isso que também acho que é importante no coração de padre, descobrir este coração de pai e ir construindo. E vendo com a equipa formadora, com a direção espiritual, o estudo também para dar as razões da minha fé, porque é que eu sou cristão, porque é que eu acredito, e isso de certa forma é também, descobrimos também no seminário de maneira mais profunda, a olhar para dentro. Eu costumo dizer que é como mergulhar no meio do mar e descobrimos o que está mais profundo, e é isso que também sou chamado no seminário. Ir descobrindo, é sempre este ir descobrindo e ir atendendo com o nosso sim. O jovem portimonense testemunha que os momentos de crise também fazem parte do tempo do seminário. Há sempre aqueles momentos que a gente pensa, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas através da oração e a tal escuta e a tal descobrindo o que é que Deus nos está a chamar e nos está a dizer, vamos respondendo a essas dúvidas e vamos continuando a caminhar. Mas mais do que ser um candidato, é necessário, antes de mais, ser chamado por Deus, né? Porque toda a iniciativa é sempre divina e o homem, dentro da sua liberdade, também vai discernindo e vai correspondendo de acordo com aquilo que é, pronto, o chamado de Deus. Seminarista tem muita coisa que se diga. Envolve muito estudo, por trás na vida de seminário e de comunidade também muita brincadeira, é uma vida engraçada em comunidade. Um seminário, como o Seminário Maior de Évora, com jovens de todo o mundo e formando sacerdotes para todo o mundo, coloca desafios aos seus membros. Évora para mim é um mundo, e um mundo grande por descobrir. Vemos como a diversidade da Igreja, o carisma da Igreja, aqui vemos que é uma maior abrangência, a abertura e também caminho de sinodalidade. E isto para mim também tem sido bom descobrir e estar de coração aberto a conhecer a realidade da fé, a história, a tradição, e também pode ser um meio de me educar e também de fazer caminho com isso. E é bom sentir também, até sobretudo nas paróquias onde nós fazemos pastoral ao fim de semana, porque estudamos de segunda a sexta no Instituto e vivemos lá em comunidade com várias atividades. Vemos como também a vocação ajuda a enriquecer, ou seja, o sentido de saber acompanhado, rezado, também no trabalho, no contato com as pessoas, isso vai enriquecendo para o caminho de discernimento e também pessoalmente. Temos um bocado do mundo inteiro dentro de uma casa, não posso dizer pequena porque é bastante grande, mas dentro de uma casa, o que tem as suas coisas bonitas e as suas coisas menos bonitas. O processo de discernimento é contínuo. Não só no momento em que a pessoa decide sair da sua casa, ou seja, da casa dos seus pais para a casa de formação, que é o seminário neste caso, mas até dentro do próprio seminário a pessoa está em contínuo processo de discernimento. Nós estamos com pessoas de quase todos os continentes, pessoas de realidades culturais extremamente diferentes umas das outras. Então é um processo de discernimento e também de adaptação em relação com aquilo que é, pronto, a realidade em si. No Algarve já tinha tido a experiência de estar com malta de Timor e de Angola e um do Brasil. E depois tinha o outro algarvio também comigo. A gente tem bastante ajuda, porque temos o diretor espiritual, que ajuda com o discernimento espiritual e confissões se a gente precisar. Mas também vêm cá alguns padres de fora da arquidiocese para
fazer confissões. A rotina do Seminário Maior de Évora começa bem cedo, sendo em grande parte dedicada ao estudo, também com momentos de oração e celebração. É muitas horas de aulas, muito estudo, bastantes horas ocupadas com a vida comunitária, porque são reuniões e orações e isso tudo, mas a amizade é um bom ponto nisto tudo. É uma coisa que consegue fortalecer e unir isto tudo. Porque a gente já teve experiências aqui de um sentir mais em baixo, e a amizade faz com que a gente consiga caminhar todos no mesmo rumo e o que se está a sentir mais em baixo se voltar a erguer e como voltar com força. Não terem medo, porque Deus não nos desilude e se realmente Ele nos está a chamar para isto é porque somos capazes e porque a nossa felicidade e a nossa santidade passa por aí. É uma experiência muito boa e os tempos atuais e modernos, digamos assim, estão mais marcados por medo de responder e de corresponder com aquilo que é o chamamento de Deus. Mas eu digo que sou jovem também, né? Ou seja, na qualidade de ser jovem, também respondo a esta pergunta dizendo que é uma experiência muito boa e que não tenhamos medo de arriscarmos com aquilo que é o chamamento de Deus, tal como nos convidava o Papa Francisco, né? E eu acho que é muito importante também essa parte, termos lá em conta. Fala com um padre que conheças e que esteja já à vontade, mesmo que não esteja já à vontade, às vezes é bom, porque às vezes é esses padres que te dizem certas coisas que podem fazer sentido a ti, mas não tenhas medo, avança com a fé que tens, fala com quem precisares, que em qualquer uma das vocações que tens, has de ser bem acolhido. Para esta semana de oração pelos seminários, o Padre Gustavo pede a todos os arquidiocesanos uma oração pelos seminaristas. Eu gostava de fazer uma invitação a todos aqueles que estão próximos no nosso seminário, e a proximidade não é só uma proximidade de distância física, sino também uma distância afetiva. E pedir a todos aqueles que fizeram uma oração por o nosso seminário. Não estou a pedir coisas muito difíceis, acho que em toda casa pode encontrar-se um Padre Nosso, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e se não há, se pode fabricar com facilidade e enviar para o nosso seminário. De qualquer lugar do mundo se pode ajudar com a oração ao nosso seminário. E também avisar, invitar para a próxima quinta-feira, dia 6 de novembro, na paróquia Nossa Senhora da Saúde, acá nos Álamos, os seminários que estão na diocese celebrarão a Eucaristia às 18h30 e depois teremos uma hora santa onde vamos a rezar por as vocações. Será algo também, acho bonito, interessante e de muita fé, porque as 5 casas de formação que estão na diocese se vão unir nesse momento de oração. Durante esta semana de oração pelos seminários, a Arquidiocese de Évora convida todas as paróquias, comunidades e grupos de fiéis a rezarem de forma social pelos seminários e pelas vocações sacerdotais, promovendo momentos de oração, celebrações e encontros vocacionais.